Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. E nós chegamos hoje na nossa primeira história da primeira temporada do nosso podcast Especialista em Homens. Que história que eu vou contar primeiro? Qual é a história que vai simbolizar o que a gente tem a dizer de tudo que envolve os homens, né? E aí pensei muito, li muito, chapei muito e decidi. A primeira história é sobre o pau do Gabriel. No podcast de homens, a gente tem que entender que pau é pau, pau é necessário. O pau não vai sair de perspectiva, porque é tudo sobre pau. Eu espero que vocês gostem da história, gostem da Marina e riam bastante do pau do Gabriel. A Marina que me escreveu, ela não é só uma mulher. A Marina é um acontecimento. Ela é muito bonita. E ela não é bonita no sentido convencional. Ela é bonita, bonita mesmo, uma existência bonita. Ela, além de ser bonita, ela é grande, ela é presente, tem uma postura daquelas assim super elegante e um ar meio intocável, assim como se não se importasse muito com a opinião de quem está em torno. Não tem como ver Marina, tá? Então ela já é uma estrutura, um monumento à parte, assim, que a gente tem que entender como é que funciona. Mas apesar de ser estranhão todo, a Marina, ela padece de um grande problema. Marina é hétera. Solidariedade, Marina, tamo junta, tá? Nós vamos melhorar, mas por hora é o que temos. E aí, nesse contexto de fome heterossexual, de solteirice, caça, ela conheceu o Gabriel. Eles se encontraram num samba, né? E ela achou ele um cara muito bonito, muito além do bonito. Ele é alto, o que não é tão fácil para a Marina, já que ela é uma cavalona, né? Então, para ela, ele era bonito duas vezes. Ele era bonito porque ele era bonito e ele era alto. E não bastasse ser bonito e alto, ele tinha atitude. Atitude que geralmente os caras não têm com a Marina. E nem com ninguém, né? Porque eles são fracos mesmo, generalizadamente fracos nesse item paquera. Em relação à Marina, por mais que eu não concorde com o argumento, eu consigo entender que os homens interpretam mulheres como Marina como mulheres que põem algum tipo de insegurança neles, porque eles ainda não sabem se relacionar, né, com equilíbrio com as mulheres. Então, aquelas mulheres que se destacam de alguma forma geram medo nos homens, porque eles só conhecem a forma dominá-la ou submeter-se a ela. Então, se o cara não quer ser submisso a uma ideia, né, de uma mulher grandona, tipo Marina, potente, ou ele não vai nem chegar, ou se ele chegar, ele vai tentar reduzir ela para ele poder dar conta. É mais ou menos assim o sistema dos homens. Então acontece com a Marina muito de o cara passar por ela, ficar olhando para ela lá do outro lado da roda de samba, mas não conversar. Mas seja lá como for, não é qualquer homem que está à altura de orbitar em torno do sol de Marina. De novo, não por causa de Marina, e sim por causa dos homens e como os homens enxergam mulheres como Marina. Mas aí, Gabriel, lá no samba, passou por Marina, encarou, voltou e foi falar com Marina. Corajoso, Gabriel, já tô gostando dele. Ela também gostou daquela atitude, né? Eu acho que mulheres, em geral, gostam de homens que têm atitude. Não é atitude de babaca presunçoso, não. É atitude de querer chegar para conversar e conversar. É só isso, tá? E, obviamente, isso vale para nós, mulheres. Que aí eu tenho que contar para vocês que me escutam que vocês, mulheres, não são uma estrutura fixa, imóvel, que fica ali na beiradinha de uma roda esperando um lord inglês te chamar para dançar no baile, não. Tá? Nós estamos em 2025. Você, assim como os homens, estão autorizadas a ir atrás de conversar e tentar alguma coisa com quem te interessa. Então, essa coisinha de mulherzinha, ficar só esperando ser escolhido, isso aí já passou. Aqui nesse podcast a gente vai trabalhar com perspectivas igualitárias, entendendo aqui que os contextos são diferentes, mas também entendendo que a gente tem que sair de determinadas posições de conveniência, tá? Por exemplo, essa.
E não é tão conveniente, se você for parar para pensar, olha o poder que os homens têm na mão a partir do momento que só eles têm que escolher, só eles têm que procurar conversar, só eles têm que chamar para sair. Não, não pode. É lógico que eu não estou propondo aqui que seja uma coisa desequilibrada, que gere um desconforto para vocês, mulheres. Mas pensa a potência disso na sua mão. Você escolhe quem você quer ficar. Você escolhe mandar mensagem. Você escolhe sair com ele. Você escolhe o lugar que vocês vão. Cada um paga a sua conta, obviamente. Mas assim, em vez de você achar que ficar ali nessa posição, esperando ser escolhido, a hora que o cara talvez te ligue, naquela ansiedade, né? Faça você, assuma você o poder sobre sua vida. Tá entendendo? Isso aí é uma coisa que a gente precisa ficar atenta. Mas então, Gabriel e Marina conversaram no samba, né? E deu tempo de trocar uns beijos, mas ele já estava indo embora. E aí eles trocaram contato e continuaram conversando pelo Instagram. Aí um dia eles marcaram de sair novamente e se encontrar. Nesse dia, a Marina estava de boa com a amiga dela, tomando uma cerveja bem de leve. Elas iam trabalhar no dia seguinte, então ela não estava disposta a muita coisa, não. Mas ela estava conversando com o Gabriel ali, pelo telefone, e aí ele disse que estava num lugar que ele não estava gostando muito, e que se ela quisesse, ele ia encontrar com ela. A princípio eu achei o Gabriel meio chato, sabe, de se meter no rolê da Marina com a amiga dela, mas a Marina me falou que a amiga também estava ajeitando um contatinho. Então a Marina ela já queria encontrar com o Gabriel, né? Aposto que piscou, né? Pepeca piscou, tô fazendo nada, né? Piscou, marcou. É isso aí, Marina, tamo junta. Aí Marina falou com ele assim, olha, a gente tá num rolê suave, porque amanhã a gente trabalha e tal, mas se você quiser vir, pode vir. E ele foi. Ou seja, ele manteve o padrão de qualidade, de cara, de atitude que ele mostrou desde a primeira vez. Aí, gente, a Marina me disse que ela não sabe onde é que ele estava, se era longe de onde ela estava, não sabia se era bom, se era ruim, porque ela estava realmente com a amiga dela. O foco daquele dia era sair ali com a amiga dela. Então, se ele fosse bem, se ele não fosse, tranquilo também, né? Mas o Gabriel foi, e aqui ele tá marcando até agora, gente. Vamos torcer pela foda da Marina aqui. Gabriel chegou lá, mesmo que a Marina não tivesse com muita disposição, ela queria conversar um pouco mais com ele. E o bar já estava fechando, em breve eles não teriam muito lugar para poder ficar, e ela não queria ficar na rua, né? Aí ela falou, começou a falar, sugeriu um outro lugar, um bar, mas Gabriel teve a brilhante ideia e lançou aquele tradicional partiu motel, e Marina concordou de ir pro motel. E aqui, gente, ó, pra mim, motel não quer dizer nada. Inclusive, eu já fui pro motel pra não fazer nada de sexo, só ficar conversando com a amiga minha e o namorado dela. E às vezes tem banheira, a gente entra em banheira, mas eu nesse dia eu não fui, não. Então, isso quer dizer nada. Quer dizer que você tá dando uns amassos da pessoa, que você quer mais privacidade, você quer mais conforto. Eu acho super tranquilo. E entre pessoas adultas aqui, né? Pessoas que se posicionam na vida, ir para o motel quer dizer apenas que você vai fazer o que você quiser fazer na hora que você quiser fazer. E se você não quiser fazer, você vai falar não e pronto, acabou. É assim que eu enxergo o motel e as relações entre duas pessoas adultas que se respeitam. Então eles foram para o motel. Mas mesmo não sendo nada demais, a Marina já tendo falado que, né, estava só de boa, eu acredito que Gabriel estava na expectativa, né? Eu acho que quem convida para um motel geralmente está ali com a expectativa. Mas de toda forma, a Marina falou com ele assim, ó, a gente tá indo, mas não necessariamente a gente vai transar. Porque eu te falei, eu tô cansada, amanhã eu vou trabalhar. E a primeira transa, né, gente? A gente sempre tem uma expectativa de dar dar uma ajeitada, de caprichar ali, para deixar aquela marca e tal. Todo mundo tentando fazer uma marca e todo mundo fazendo marca ruim. Então, assim, eu acho justo essa ideia, tipo, hoje eu não tô afim de fazer o duplo mortal, não sei o quê, a cavalona no teto, não tô com vontade, amanhã eu vou trabalhar. Então, assim, eu acho legal já alinhar as expectativas ali. Mas ele concordou e tranquilo, eles foram pro motel. Aí eles chegaram no motel, no que desceram do carro, Gabriel vira pra Marina e fala assim, olha, tudo bem, eu entendi, pode ser que a gente não transe, eu respeito, eu entendo e tal, mas eu preciso te avisar. Gente, prepare-se para o aviso. Gabriel lança-me
O meu pau é grande, tá? Falei que o pau ia ser importante. Pra que tirar nossa expectativa de ver o balão enchendo, né, gente? Sem saber se é uma língua de sogra, um balão de festa junina, ou talvez uma ponta de caneta retrátil, ou uma ausência de piroca, não. Não, 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 não. O macho Gabriel teve que estragar a surpresa com um comentário macho desse. E isso diz muito sobre ele, né? Porque a propaganda que ele quis fazer foi essa. Porque ele acredita que isso é o melhor que ele tem a oferecer. Ele podia ter falado tanta coisa. Ele podia ter falado assim: eu sei fazer uma massagem no pé que é maravilhosa. Ou podia ter falado assim: nossa, o meu risoto ao fungo é incrível, você tem que ir lá em casa comer um dia. Ou ele podia ficar calado. Olha a oportunidade que Gabriel perdeu. Fica calado. Mas ele vira e que fala: meu pau é grande. Essa foi a escolha que o Gabriel fez para essa noite. Partindo das minhas experiências pessoais, se teve propaganda, é melhor ir embora. Historicamente, na minha vida, é tudo filtro inteligência artificial. Na hora do vamos ver, é ruim. Homem bom não fica fazendo propaganda, não, gente. Não faz mesmo. Aí a Marina me disse que nessa hora a vontade dela também foi entrar no carro e ir embora também, falar com ele. Fica você aí com o seu pau grandão, beijo, tchau. Que porra é essa? Que tipo de gente que dá um recado desse? Gabriel dá esse recado. Mas a Marina respondeu, tá bom, beleza. E enfim, ela resolveu ficar e ela ficou. Subiram, conversaram um pouco mais, beberam um pouco mais e acabou que sim, eles transaram. Uma trans ok, legal, nada extraordinária, mas de alguém que sabe o que está fazendo. E aqui eu acho 2 pontos importantes para a gente destacar. Primeiro, pessoas, mulheres, você sabe que você pode mudar de ideia. Você tanto pode querer transar e desistir, quanto não querer e depois querer. Tá tudo bem. Não é porque você tomou uma decisão em 1920 que você tem que estar em 2025 tomando a mesma decisão. Isso não é condizente com a realidade humana e isso não é nem inteligente. Entendeu? Então, se ela ficou com vontade de transar, transou. Que legal, maravilhoso. E sobre a trans ok, eu acho que isso é bom. Isso é o melhor que os homens e as mulheres podem entregar num primeiro encontro. Porque às vezes a gente fantasia muito esses encontros sexuais, como se fosse uma coisa apocalíptica que vai mudar a sua vida, virar o calendário, como se 2 pessoas estranhas estivessem super aptas de se encontrar aleatoriamente num beijo que encontra elas eternamente na energia sexual, e isso não é verdade. Nós só temos 2 pessoas humanas que vão transar. E o cara saber o que faz e a mulher saber o que faz, uma técnica, né, que cada um tem a sua, mas uma técnica que sabe que tem coisas que são legais, que tem espaços que são legais de estimular, e ali saber ter uma boa leitura do corpo e das reações da outra pessoa. Isso é muito bom. Muito melhor do que a gente idealizar uma foda fantástica, que não sei o quê, cheia de performance, que ninguém gosta, mas todo mundo faz porque acha que tem que fazer. Então, uma transa ok, legal, nada extraordinária, de alguém que sabe o que está fazendo, é o melhor do mundo adulto. Para mim, é o melhor do mundo adulto. Mas aí, depois do sexo, em algum momento, a Marina deitou do lado dele. E aí, né, ele ali podia estar de abracinho com ela, podia fazer um cafuné, ficar de boa, mas não. Ele vira e fala: Marina, agora pode falar. Pode falar que eu sou o maior pau que você já sentou. Falei que o pau era importante, gente. Você acha o cara que lança o pau lá no início, dentro do carro, vocês acham que o pau vai embora? Não vai embora. O pau vai ficar a noite inteira. O pau é importante para ele. Ele deve ter um altar pro pau dele na casa dele. Então, assim, Marina foi avisada lá no carro. Opa, ele já anunciou lá no início que tinha uma relação monogâmica com o peru dele, né? A gente sabe que depois que abre esse portal sai muita coisa. Então, você sabia que o pau ia ser componente elementar da sua noite. E não só para o sexo. Você sabe que ele teria um protagonismo, né? Assim, tem, gente. O pau de Gabriel é a sensação da noite. Pro Gabriel, podia ser só o Gabriel e o pau e alguém para assistir o pau. E dava tudo certo, não precisava de Marina ali. O Gabriel se relaciona com mulheres para poder fazer o exibicionismo do pau dele. Não é sobre a transa, é sobre o pau de Gabriel.
Aí a Marina, muito desnorteada, virou e disse assim: amado, de onde você tirou isso? Que merda é essa? Que é isso? Isso é coisa que se fala? Ela tentou desconversar, mas ele ficava insistindo. Fala aí, eu não sou o maior pau. Fala aí, eu não sou o maior pau. Eu sou o pauzudo. Fala do meu pau. Aí ela virou e falou não. Marina lançou um nãozão na cara de Gabriel. E Marina me falou assim, que mesmo que fosse, nesse momento ela teria falado não. Aí o homem ficou indignado. Ele, como assim? Eu não sou o maior pau. Deu o maior chilique. Aí ela, não é não. E aí, naquela noite, fez parte das conversas deles alguma coisa sobre ex-namorado. Aí o cara pegou uma maior viagem. Aí ele começou a falar, então é do seu ex-namorado? Aí ela, por que você quer saber? Ele cortando, ele não parava esse assunto, era espelho, espelho meu. Existe um peru maior do que o meu? Pausudo chato, pausudo chato. Aí ele vira, nossa, mas eu tenho 22 centímetros. Como assim eu não sou o maior? E Marina, não é. E ele insistia no ex-namorado e queria que Marina falasse de quem que era o outro pau que era maior que o dele. Aí, né, a Marina, com dificuldade de puxar a lista, né, a vasta lista de pirocões que ela já sentou, acredito que essa piranha não tenha planilhado isso, entendeu? Faltou organização aí, Marina, tem que ter organização de perus por centímetros. Outra organização que tem que ter é a quantidade de homem que a gente transa. Mas na dúvida, se você não conseguir contar na história, você sempre fala 50. Entendeu? Porque a hora do cara ficar assim, chocado é agora. Porque fica quem é dos fortes. Quem não é, vai embora. Que não tem virgem aqui, né? Então, assim, faltou organização, Marina. Mas aí, ele naquela conversa e ela tentando fugir, para não render, ela virou e falou: sim, é do meu ex-namorado. Você quer o telefone dele por acaso? Vocês estão querendo lutar de espada? E eu virei pra Marina e falei assim: Marina, você saiu com ele depois? Aí ela falou assim: que não saiu, eles se encontraram, uma coisa no samba, mas não foi nada demais. Eles tinham conversado um pouco mais pelo WhatsApp, mas aquelas conversas assim que rende pouco, um demora, o outro demora e o assunto se perde. Aí eu perguntei pra Marina, mas você não agendou essa luta de espada? Poxa vida, Marina, ligar pro ex e pro Gabriel e marcar essa luta, chegar lá os dois com aquele peru de neon, pronto para brigar pelo pódio de perus da vida de Marina. Nós precisamos de uma produtora para esse filme. Isso é urgente, isso é item de primeira necessidade. Mas ela falou que não, que isso não aconteceu. Mas foi assim que ela conseguiu cortar o assunto, quando ela colocou o ex-namorado dela na pauta. E como ela ia trabalhar, ela tinha um motivo para ir embora logo, né? Então não rendeu assim, tal, ela juntou as coisas e foi embora. Aí pensa você que essa pessoa de 22 centímetros de pau estabeleceu uma competição com alguém que ele nem sabe quem é. A preocupação dele não era se tinha agradado a Marina, se ele fez um bom serviço ali naquele monumento, não. A preocupação dele também não foi se ela estava confortável, porque inclusive não é toda mulher que gosta de piruzão não, tá? Eu tenho uma amiga e ela me confidenciou que com disco menstrual não é possível transar com um cara pirocudo quando tá com disco. O disco menstrual, ele é diferente do copo menstrual porque ele é mais retinho, ele fica mais coladinho lá no fundo da gente. Então o argumento é que dê para poder transar mesmo com disco menstrual. Não sei se vocês conhecem, quem me escuta, mas nós temos o copinho menstrual e temos o disco. Procura aí nas plataformas de busca de vocês, para vocês verem do que eu tô falando. Inclusive, eu uso o copinho, eu gosto bastante. No momento eu não tenho usado, não, eu vou tentar com preguiça, mas eu gosto do copinho. Mas a preocupação do Gabriel não era nada disso, não tinha a ver com Marina, não tinha nada. A preocupação dele era se ele era o maior pau que ela já tinha visto na vida, e já que ele não era, de quem era que ele ia lá tirar satisfação. Mas a Marina, ela me inflou igual o peru do Gabriel com essa resposta que ela deu. Eu morri de orgulho e admiração. Nada de ficar enchendo bola de macho, não, gente. Não pode isso, não. E eu vou tentar aqui privilegiar histórias de mulheres que falam não, que colocam os homens no lugar deles,
que não fica ali seduzindo e falando o que ele quer ouvir para ele sair feliz, não. Não, a gente precisa melhorar. E Marina deu um show. Marina deu um show. Porque saber apagar o fogo desses delírios da masculinidade é fundamental para quem quer conviver com homens. Gabriel, ao invés de incorporar a paz, a serenidade, colocar a cabeça no travesseiro e dormir depois de uma gozada gostosa de 22 centímetros, olha, imagina o caminho extenso que esse trem passou antes do champanhe estourar, era um momento de gozo, de tranquilidade, de bom, hein? Não ia nem transar, agora eu tô aqui relaxadão. Não. Ao invés de agradecer a sorte, de ter um argumento pronto. Gabriel, você tinha um argumento pronto para quando te chama de viado. Aí você vira e fala, vem cá ver se eu sou viado, olha meu pau de 22 centímetros. Entendeu? Você tinha um argumento pronto para sua vida. Um 22 centímetros não precisa mais confusão para a vida dele não, gente. Para o mundo dos homens, ele zerou a vida. Ele já tem tudo que ele precisa. Mas o cara vai arrumar um jeito de fazer guerra com um peru que ele não conhece. Tem que proibir esse povo de sair de casa. Tem que fechar esse portal. Onde é que tá? Vão fechar? Não pode. Você vai falar pra mim que um cara desse tem direito, tipo samba? Ficar confundindo a gente? Não pode, não. Não pode. Esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, esse tipo de manifestação do Gabriel é exemplo básico da lógica polarizada que os homens trabalham. O que é polarizada, gente? Polarizada é uma coisa que tem, um fica num extremo, o outro no outro. É bom e é ruim, certo e errado, entendeu? É guerra. Então isso é polarizado. Então os homens, eles trabalham muito com essa lógica, se não, ou é uma coisa ou é outra, entendeu? Então não é sobre estar bem, não é sobre ser feliz, não é sobre chupar bem uma buceta, né? Para quem argumenta que é heterossexual, não é sobre ser atleticano, é sobre ser anticruzeirense. Não é sobre ser cruzeirense, é sobre ser anti-atleticano. Tem que ter guerra. Se não tem guerra, não tem homem. Então, olha a sua volta. Não fala assim, não quero acreditar no que você está falando não, Isabela. Então, olha a sua volta. Só faz esse favor, olha a sua volta. Quem que está caçando briga, confusão, os conflitos mundiais, os dramas mundiais? Quem? Quantas guerras você conhece aí travada por mulher? Quantas? Ela fala, porque ela fala mal do cabelo da outra, porque ela roubou o namorado da outra, pôs a arma assim, saiu roubando o namorado, colocou nas costas, levou. Não, mulher não tem confusão, mulher tem tretinha e é normal, né, de ser humano. Agora, quem que está provocando o caos mundial e estragando a possibilidade de existir na Terra por causa dessa lógica binária? Ou é Israel ou é Gaza, ou é comunismo ou é capitalismo, ou é Bolsonaro, ou é Lula. Quem que vive nessa órbita achando que você tem que escolher um lado? Homem. Porque entre o céu e o inferno existe a vida. Gabriel desconsiderou a infinidade de possibilidades de ser homem no mundo e concentrou tudo o que ele tinha a oferecer no pau dele. Entende? Então, como ele tem um pauzão, ele pode ser qualquer coisa, inclusive um chato. Pode ser chato, porque afinal ele tem um peru de 22 e segundo a lógica idiota da cabeça dele, é o suficiente para ele ser lembrado e eternizado na vida de Marina, porque ele tem o peru de 22 centímetros. Básicos, como se saíssem do mesmo grupo de WhatsApp. Por isso que ser especialista em homens nem é tão difícil, gente. É só se observar, eles nem mudam muito. Repara. E aí vocês, gatíssimas maravilhosas que me escutam, assim como Marina, ao invés de ficar cuidando da autoestima de homem adulto, seja sempre sincera. Se ele perguntou, fala a verdade. Quem mandou perguntar? Quem mandou ficar tirando onda de cabuloso? Se a gente continuar alimentando esses delírios, aí a gente vai continuar comendo mal. Eu não quero vocês comendo mal. Não. A gente tem que comer bem, a gente tá bem alimentada de coisa, a gente tem que gozar bastante, tá? E essa foi a história da Marina e a vergonha que o Gabriel passou no Pix, no débito, no crédito, no crediário, tudo que o Gabriel podia passar de vergonha, ele passou com esse comentáriozinho que ele arrumou. E se você gostou da nossa sessão, quer ouvir a especialista debochando e comentando dos machos da sua vida, manda pra gente a sua história no e-mail especialistaemhomens@gmail.com. Prometo não poupar ninguém. E se você quer financiar o nosso trabalho de uma maneira contínua e me deixar dormir em paz, sabendo que vai ter um dinheiro no próximo mês também, faz favor de ir lá na plataforma Apoia-se, apoia.se
e fazer uma assinatura que a partir de R$10. Gente, R$10 é só uma cerveja no final de semana, não é possível que você não pode pelo menos uns R$10 para ajudar aqui, né, essa doida aqui que tá aqui disposta a desvendar esse mistério para vocês chamado homens. E aí eu espero que vocês me mandem histórias diversas de amor, de sexo, amizade, trabalho, viagem. Pode ser histórias boas, histórias ruins. Mulheres podem mandar história, homens podem mandar histórias, pessoas não binárias podem mandar história. Mas lembra, o foco da análise é sempre os homens. Por favor, me alimentem de histórias e saibam, a Brava é gulosa. Atenção! As gravações em fita das transmissões da Rádio Libertadora devem ser ligadas ao sistema de alto-falantes dos bairros e subúrbios e irradiadas para o povo, mesmo que para isso tenhamos de empregar a mão armada.